Estamos ao vivo, os mosqueteiros da educação. Eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga, o professor Rodrigo, que daqui a pouco vai estar conosco aí, e o nosso convidado, o professor José Deon. O tema de hoje é o professor que é franciscano e o ensino religioso nas escolas, né? Então nós vamos entrevistar o professor, também vai falar sobre ser frei franciscano e também sobre a função, né, de ser professor da disciplina de ensino religioso nas escolas públicas estaduais, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe aí para fazer as considerações iniciais, depois, se der tempo, o Rodrigo já faz as dele, depois a gente passa para o professor, né, fazer aí as considerações iniciais dele, se apresentar, falar um pouco sobre a formação, né, a trajetória profissional e a experiência dele como educador de ensino religioso. Boa tarde a todos, boa tarde ao professor, boa tarde ao Felipe, e vamos lá, mais um Mosqueteiros. Dando continuidade aqui praticamente, então, as reuniões pedagógicas do André Puente nos sábados aqui no canal, na página do Facebook do Viegas, né? Hoje eu fico muito feliz de poder receber aí o José Deon. Eu já disse em outras aqui que essa parceria com o Viegas, tanto aqui nos Três Mosqueteiros quanto no AL Podcast, me fez ter a oportunidade de pagar algumas dívidas desde que eu comecei o projeto de podcast, né? E algumas, digamos que assim, alguns pesos na consciência de não ter chamado alguns colegas para participar, né? Então consegui trazer aí a Cristine, a Kátia, a Alessandra, e estava devendo a do Deon, né? E como essa é a última do ano antes da retrospectiva, porque no dia 18, que é a semana que vem, a gente vai fazer uma retrospectiva aí, né? Nada mais justo do que encerrar convidando o professor José Deon aí. Eu trabalho na escola desde 2009 e nem me recordo exatamente quando o Deon entrou, mas eu sei que ele deve ter entrado um pouquinho antes de mim, então esses 11 anos que eu estou na educação pública trabalhando com o Deon aí ao mesmo tempo, né? E a gente se orgulha muito de ter um professor com o histórico de vida aí que o Deon tem na escola, e por isso eu fico muito feliz de poder receber ele e conversar, né? E como eu tenho dito também, sempre que a gente se reúne, como é impressionante que a gente não consegue, mesmo trabalhando há 11 anos junto, como é o meu caso com o Deon, né? Eu fui descobrir que ele era frei franciscano, acho que já tinha alguns anos que a gente trabalhava junto, mas a gente nunca conseguiu sentar e conversar propriamente sobre isso, dedicar uma hora para poder conversar sobre isso. Foi sempre muito rápido, assim, no carro, no trem, numa manifestação, né? Então, nada mais me deixa contente do que a gente poder sentar e conversar com ele da forma que se deve, então, e poder fazer um registro disso, inclusive, né? Então, deixamos o Rodrigo aí fazer as considerações iniciais, depois vamos para o Deon. Beleza, pessoal. Desculpe o pequeno atraso, mas consegui acessar, estou aqui e também sou muito grato ao Deon por ter aceitado participar aqui dessa nossa conversa, que também, como o Felipe falou, é uma conversa que a gente geralmente não consegue ter no dia a dia da escola, né, com o pouco tempo que se tem para conversar um pouco naqueles minutos de intervalo, né, e eu fico muito feliz também, agradecer ao Viegas por essa oportunidade, né, de nós podermos bater um bate-papo aí com ele, descobrimos algumas coisas que até então, nesse cotidiano da escola, a gente não tinha oportunidade de conversar, ou a gente não sabia, né? E sempre é bom a gente ter essa vivência, aprender um pouco mais dessa vivência com os colegas. Então, gostaria de fazer também, dar as boas-vindas e te agradecer pela oportunidade de estar aqui para nós conversarmos e batermos um papo, enfim, sobre a tua trajetória, sobre outras questões aí também que a gente considera bem legais referentes a ela. Antes de passar a palavra para o professor Deon, eu vou aproveitar e já vou perguntar para ele se ele não é parente do professor Ervino Deon. Deu aula no CADOP, lá, Escola Agrícola José de Oliveira Paiva, CADOP. Tem parentesco, famílias numerosas de 14, 15
aí na família, então... Inclusive, ele foi secretário da Educação, né? Não me lembro qual governo, mas faz pouco tempo que ele foi, acho que foi no Sartori até. Ele foi secretário da Educação, Ervino Deon, foi meu professor lá no CADOP. Mas, enfim, vou passar a palavra para o professor Deon e se apresentar e fazer as considerações iniciais. É um prazer recebê-lo aqui. Bem, eu que agradeço a oportunidade aí de poder também enriquecer aí com esse tipo de experiência, de atividade. E a minha formação, eu estudei 2 anos de filosofia em Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E era um período que tinha que fazer um provão aí e depois tinha o vestibular. Então, essa oportunidade de ter acesso a uma universidade pública foi importante. E depois, isso no ano 1978 e 79, sou do outro milênio. E depois eu concluí a filosofia no Uni La Salle, 2003 a 2005. E eu sou formado também em teologia pela PUC, de Porto Alegre, e também especialização aí em ensino religioso na Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em São Leopoldo. E atualmente aí com a pandemia, então tive a oportunidade aí de fazer um pós, aí ainda tô fazendo, que é na Pontifícia Universidade Católica, que é em Filosofia, História e Sociologia. Então, basicamente, essa seria, assim, a minha trajetória ali no nível de formação. E do ano 1995 a 2003, eu também pude desenvolver uma atividade na Nicarágua, aí, que depois posso falar também vinculada a um projeto de educação, né? Então, na verdade, eu entrei aqui na Escola André Leão Puente no final do ano 2005, em outubro de 2005. Então tá, vamos passar aí para o próximo tópico, que é responsabilidade social, Filipão. Muitos dos nossos alunos, inclusive colegas, né, como eu disse antes, não sabem que o Deon, além de professor, tem outra atuação e outras atuações também, inclusive, né? Então, como ele tem essa atuação, essa vivência aí dentro da Ordem Franciscana, né, ele participa também de diversas causas sociais aí, né, e prestando suporte, fazendo pesquisa, né? Então, dentro dessa vivência dele, de experiência, existe toda uma responsabilidade social na atuação, e a gente queria que ele falasse, então, um pouco sobre isso, né? Então, ele já atuou junto à Pastoral de Ecologia do Rio Grande do Sul, à Pastoral Indígena e Pastoral da Terra, junto ao Movimento Sem Terra, né? Já foi delegado, inclusive, na 4ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então, ele tem toda uma experiência, além da experiência de sala de aula e de atuar no ensino médico, ensino religioso, filosofia também, que ele ministrou aulas por muitos anos, né? Então, o que eu queria é que o Deon falasse um pouquinho, assim, sobre como começou, né? Então, a gente sabe que se ele faz parte da Ordem Franciscana aí, ele passou por um seminário, né? E dentro, então, da Ordem Franciscana, dessa vivência dele, a gente queria saber um pouquinho como é que funciona, assim. É uma coisa que quando você está na Ordem Franciscana, já existe essa corrente de ter uma atuação social, né? Como é que começou a atuação dele com essas causas sociais, junto ao Movimento Sem Terra e essas outras que eu citei. Então, a gente queria que o Deon falasse um pouquinho sobre a experiência dele aí, e a atuação e responsabilidade dele junto aos movimentos sociais, né? Eu, resumidamente, assim, gostaria de focar ali em 4 experiências aí, brevemente, claro, né? Então, uma primeira experiência foi organizando feira de comercialização de alimentos da agricultura familiar aqui em 12 comunidades dos bairros Matias Velho e Harmonia.
Então, isso foi a partir de uma necessidade nos anos aí 70, 80, com o polo petroquímico aí, que iniciou as obras em 1977, e esse polo petroquímico começou a funcionar em 1982, isso atraiu muita população aí que migrou do campo para a cidade. E isso, então, surgiu toda uma realidade aí de um crescimento desordenado aí dos bairros aí, Matias Velho, e com ausência, assim, de serviços básicos aí, problemas de moradia, desemprego e serviços públicos básicos, né, de luz, água, transporte, escola, posto de saúde. Então, ali, na época, a gente, era nos governos ainda do tempo de Itamar Franco, do Fernando Henrique, tinha ticket para tudo que era coisa, ticket de gás, tinha leite, tinha o ticket leite, e depois isso foi, então, ali se traduzindo, e depois ali, mais adiante, que eu posso falar um pouco mais, né, vem o Fome Zero e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas aqui nas feiras foi importante, porque foi a origem, o início, assim, de uma experiência de trazer produtos da agricultura familiar e que nas comunidades, então, ali dos bairros Matias e Harmonia, então as pessoas podiam adquirir esse alimento. E depois em Bagé, dentro de um debate que houve no ano 2003, 2004, eu morei em Bagé. E o debate era o Bagé do século XXI, desafios e oportunidades. Então, que surgiu? Surgiu todo um debate organizado pela Prefeitura Municipal, pela Fundação de Estatística de Economia, a Pastoral de Ecologia e também movimentos ecológicos. E que tipo de ações? Bom, ali nós começamos a organizar daí o Comitê Fome Zero, que na época era com o Betinho. E isso, assim, teve uma aceitação, assim, e para fazer frente, então, um desafio ali de fome, desemprego. E então aí, nesse sentido, houve uma resposta positiva da comunidade. E também se começou a organizar hortas comunitárias, o que se fala de agricultura urbana. Então, isso foi uma experiência que veio lá a partir de Bagé. E depois, na Nicarágua, assim, uma outra experiência, cooperativas de crédito e assistência técnica. Como eu trabalhei 7 anos na Nicarágua, e Nicarágua, assim, é um dos países mais, Nicarágua e Haiti, dos países mais pobres das Américas, né? 80% da população em situação aí no mapa da fome, insegurança alimentar, e a gente tinha essa preocupação também de poder fazer algo, contribuir frente a esse desafio da situação de fome, tanto no campo como na cidade. Então, em que consistia? E essa cooperativa, ela organizava grupos de 5 a 7 famílias e as pessoas, resumidamente assim, recebiam pequenos créditos para compra, por exemplo, de sementes e de animais, no caso, vacas de leite, aves, e assim, com isso, assegurar ter acesso a um alimento de qualidade. E, claro, na época a gente já trabalhava, esse projeto não fui eu que organizei, né, mas eu tive junto, contribuindo, porque também tinha a parte técnica, né. Então, isso atendia em torno de 800 famílias, aí depois de 5 anos, e as pessoas recebiam o crédito, aí, exemplo assim, de R$1.000, R$2.000, e depois, dentro de 1 ano, 2, devolviam esses microcréditos. E é interessante que 98,7% nos 5 anos, o que a gente constatou é que devolviam esses créditos. E isso hoje, por exemplo, eu estava vendo ali, se formulou uma política pública
hoje lá no governo, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, são pequenas iniciativas que vão ali se constituindo, então, em políticas públicas também, que a gente também não tem ali como... E esse programa, ele era financiado pela Igreja Católica da Itália e da Alemanha, né? Então, essa é uma outra experiência que foi muito rica e que organizou também as pessoas, né? E essa passagem, Leon, que tu disseste na Nicarágua foi nos anos 90, né? A partir de 94, tu disseste? De 1995 a 2003. Ah, legal. E pelo que eu entendi, essa atuação da Ordem Franciscana com essas famílias, tanto na Nicarágua quanto aqui no Brasil, vocês dão uma orientação de como participar dos programas, de como se incluir nesses projetos. É mais ou menos dessa forma que funciona. Vocês têm uma comunicação com essas comunidades e dão uma orientação de como eles podem se integrar a esses projetos. Seria mais ou menos isso? Basicamente é uma orientação assim na parte, por exemplo, de organização social, né? Levando em conta, por exemplo, alguns critérios que tenha participação masculina, feminina, que tenha, no caso aí dessa cooperativa, que tenha participação aí de indígenas, afrodescendentes também, no caso aí da população de Nicarágua, de juventude. E claro que o objetivo é uma organização também comunitária, social, em que as pessoas, é aquela história, né, que as pessoas dizem, ensinar a dar o peixe, né, e junto também vai o ensinar a pescar, né, que as pessoas mesmo vão tendo esse aprendizado, né, nessas diferentes experiências, né, de organização. E tem uma outra experiência ali nesse sentido, que seria uma terceira, daí que vem o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu participei de 2006 a 2010, e esse Conselho, então, de Segurança Alimentar e Nutricional, ele tem por objetivo ali, tem alguns conceitos que são importantes aqui, que até eu anotei, né? Que é o conceito, o direito humano a uma alimentação adequada, inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições, no caso aqui, financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequada e suficiente, correspondente às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física, mental, individual e coletiva. E no que se refere, então, isso se refere ao direito humano à alimentação, né? E no que se refere à segurança alimentar e nutricional, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente ao alimento de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente saudáveis. Que dentro de tudo há essa preocupação também de se utilizar alimentos que sejam orgânicos e que sejam alimentos tradicionais, né, da região e tudo, né? Então, dentro dessa orientação dessas comunidades ainda há toda essa parte da alimentação, não só como sobrevivência, mas também como se prolongar então aí as tradições culturais, né? Dentro então dessa perspectiva, exatamente acesso a esse alimento de qualidade e que também soberania alimentar, quando a gente fala disso, compreende o direito que cada nação tem de definir políticas que garantam segurança alimentar e nutricional de seus povos, incluindo aí o direito à preservação de práticas alimentares tradicionais de cada cultura. Então, a gente aqui se entende o seguinte,
que existe uma diversidade, o alimento como um patrimônio cultural. Então, de cada povo e de cada cultura. E nesse sentido, que a gente vive, o Brasil aí, por exemplo, nos últimos 4 anos, voltou ao mapa da fome, né? E por que o Brasil voltou ao mapa da fome? Porque se deixou de produzir o que é alimento básico, porque as pessoas se encantam, por exemplo, com o agronegócio. Tudo bem, né, que tem esse lado da uma base da economia, porém ele não produz alimento, ele torna o alimento uma mercadoria. Então, por isso que hoje as pessoas, nessa crise, mais de 55% da população brasileira vive em insegurança alimentar. E nós temos 20 milhões aí que estão no nível assim da miséria e da fome, né? Então, nesse sentido, que os conselhos foram importantes e a gente podia assim dizer o que esse conselho propôs, porque a proposta também, desde que ele surgiu ali em 2006, é de propor políticas públicas, né? Qual é a política pública que ele propôs? Uma das políticas públicas é a aquisição de 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Então, a gente sabe que até aqui a escola, ela compra alimentos aí que são produtos de assentamentos da reforma agrária. Nós temos aí, teve algumas reuniões agora há pouco ali, que essa agricultura familiar aí na região do Planalto Médio fornece merenda escolar para 54 municípios e escolas estaduais e municipais. Sabe que a gente teve em outro episódio que a gente teve a Cristine, né? E a gente falou sobre o financeiro da escola, e daí a gente abordou um pouquinho sobre essa questão, né, da agricultura familiar, que são os 30%, né? Aqui em Santa Rita a gente tem a Copan, que produz a cooperativa ali e tudo, né? E tem também a tua atuação aqui em Canoas, daí, Leon, com os catadores, né? Até o Rodrigo vai te fazer uma pergunta sobre isso para a gente poder passar para o próximo tópico, daí. Pode ser. Perfeito. Pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu tô com alguns dos vizinhos aqui fazendo reforma, então vai ter barulho de furadeira invadindo aqui em algum momento. Tá? Peço desculpas desde já, certo? Eu também gostaria de enfatizar aí, vários colegas nossos estão assistindo aqui, estão acompanhando nesse momento. A Vanessa, que é a professora de História e Geografia ali do ALP, ela também... Eu vou colocar na tela aqui, Rodrigo. Isso, perfeito. Aí de repente tu lê o comentário dela, que eu achei que até, não sei se o professor está conseguindo ver, aí é interessante, né? É interessante. A Vanessa disse que ela teve o prazer de conhecer o Odeon quando atuava na educação não formal, junto aos movimentos sociais. Em 2006, eles estiveram na celebração dos 250 anos da morte de Sepete Araju, em São Gabriel, junto com o MST, Via Campesina, movimentos indígenas, Pastoral da Terra, e tantos outros que estão lutando por um mundo possível, né? Um mundo mais justo, que não tem essa questão do mapa da fome que o Deon falou agora há pouco, né? E ela elogia o Deon pelo fato de ele ser, de fato, um grande humanista, né? E também agradece a ele todos os ensinamentos que ele deu, né? E está sempre nos brindando com essas oportunidades. Só complementando aí, Rodrigo, a questão que o professor Deon aí falou, né, da dificuldade de pessoas com a alimentação, né, não foi só os mais pobres, né, esse é pior a situação, né, mas assim, nós tivemos casos o ano passado, aí, durante a pandemia, que tiveram que ajudar professores, colegas nossos, né, porque a gente, enfim... né, tudo aquilo que a gente já sabe, 7 anos, né, sem reposição, e tinha professores que estavam passando por dificuldades, colegas nossos, né, então assim, realmente a crise foi muito forte, e é muito forte, né, então não está atingindo só os mais pobres, mas também a classe média, né, então realmente essa é uma questão de se preocupar, né. Com certeza. Mas, enfim. De fato, então assim, eu gostaria de perguntar para o Deon, então, mais um exemplo da atuação dele, que é o Copcamate, né? É uma experiência que ele tem com os catadores de materiais recicláveis nessa cooperativa que fica no bairro Matias Velho. A gente gostaria, então, de saber os aprendizados que ele teve com os catadores e as vivências, assim, quais vivências que ele pode compartilhar conosco nesse momento. Bom, na verdade,
foram muitos aprendizados aí, e um primeiro deles, assim, que eu gostaria de relatar, eu não conhecia ali muito distinguir dando um exemplo assim, os diferentes tipos de copos, por exemplo, materiais, aí quem é da área aí de química, porque isso, no polo petroquímico também ali, esses materiais são produzidos a partir do polo petroquímico. Então, ali eu comecei, na verdade, trabalhava direto aí nessa associação ali, e depois cooperativa, né? E aí me indicaram aí desenvolver uma atividade separando os copos. Só que, como catadores mesmo que eram mais rápidos assim para conhecer, e eu fui meio lento para aprender, né? Diz, não, a gente tem que mudar de lugar. Aí me mandaram para outro trabalho porque acabava misturando muito, né? Então, e daí comecei a trabalhar na prensa aí em papel, que daí me saía um pouco melhor, né? Mas a origem, assim, rapidamente, como é que foi a origem desse trabalho dos catadores, né? Começou ali relacionado também com essa questão aí do polo petroquímico, né? Que situação de desemprego e muita gente que migrou, falta de mão de obra especializada. Então, uma das alternativas em que as mulheres encontraram foi exatamente buscar renda a partir do lixo. Então, começou ali elas começaram de casa em casa, com um grupo de 4 mulheres pedindo para separar os materiais. Depois começaram nas escolas, igrejas e prédios públicos. Então, ali foi interessante, porque com isso, então, foi se organizando a pessoa jurídica, né, de associações, e depois, com o tempo, as prefeituras que foram entrando. Então, essas primeiras experiências, elas começaram a se espalhar aí por todo o Brasil, né? Então, por exemplo, daqui de Canoas, depois foi para a Ilha Grande dos Marinheiros, que tem até um vídeo aí, Ilha das Flores, que é bem interessante. Esse vídeo aí retrata, assim, o que no caso aqui, o Jorge Furtado, que ainda, esses dias ali, pesquisei, está disponível esse vídeo ainda, Ilha das Flores, eu achava que não tivesse mais. Então, o Jorge Furtado, aí, na época, ele tinha vínculo também com social, assim, de responsabilidade social, diz, não, nós temos que tornar público isso. E uma das formas, então, foi esse vídeo, documentário Ilha das Flores, né? Então, a partir disso, também surgiu uma associação ali e também começou com mulheres. Por quê? Porque, e daí também nós tínhamos apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na área de educação, que também entra junto uma educação popular, né? Na área de química. E ali eu aprendi uma coisa interessante, né? Que não é os porcos que passam doença para os humanos, são os humanos que passavam doença para os animais, né? Porque não tinham serviço de saneamento básico. Então, muitas doenças que os animais acabavam... Isso eu aprendi ali na área de química, né? Que também estavam junto ali. E tinha outros profissionais também na área do direito, na área de arquitetura. E interessante que essas mulheres, muitas delas viviam da prostituição, né? E elas contavam até que construíam a casa com o dinheiro da prostituição, né? Casa, modo de dizer, né? E na verdade é ali com os restos, assim, sobra. Bom, mas então, resumindo isso se tornou uma política pública, passou a ser uma política pública da coleta seletiva. E junto com isso veio a elaboração da Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Que é dar um destino adequado aí aos resíduos sólidos, tanto aí que até a partir disso, né, não se falava mais tanto em lixo, mas em resíduos sólidos, né? E outro dado importante aqui, que também tiveram muita presença nesse trabalho assim das cooperativas, associações,
as incubadoras tecnológicas. Então, a URGS, por exemplo, a PUC, a Unicinos, Unila Salle, a Univates, acho que é Novo Hamburgo, né? E de Taquara também, todas elas tinham projetos assim de incubadoras tecnológicas. Então aí, no caso aí, Unila Salle, a gente tinha ali professores Unila Salle que qualificavam assim para essa organização da cooperativa, né? Então nesse sentido de organização, né? E foi importante nesse sentido e que muito contribuiu então ali para assim hoje as cooperativas poderem se organizar. Claro que hoje, por exemplo, tem desafios muito sérios nisso, que o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, isso é público, né? Melo está multando atualmente os catadores com multas de até R$7.000 apreendendo veículos, porque diz que eles não podem coletar, que isso é da prefeitura, é função da prefeitura. A gente sabe que essa população toda ali é a renda que tem, né? E é tirada também essa renda. Então está tendo aí todo o movimento também a nível atual de Porto Alegre, com essa crise toda da pandemia e tudo isso, né? Acho que era um pouco isso, mais ligado assim às reciclagens. Antes do Viegas, questão que eu estava lembrando, que também a dificuldade de organizar, porque são trabalhadores que migram muito. No momento que a pessoa tem possibilidade de um trabalho ou com carteira assinada, quando tinha, né? Atualmente não é tanto, mas as pessoas acabam então migrando. Só antes do Viegas passar para o próximo tópico, né? Canoas, pelo que eu saiba, também é uma cidade de referência assim, dentro do Rio Grande do Sul, não sei se do Brasil, é uma das cidades que mais recicla exatamente por ter esse trabalho com os recicladores, né? E essa questão que o Deon colocou das universidades, em específico La Salle, fazer esse trabalho com as graduações, eu lembro que o Nicásio fez a graduação dele em História ali no Unila Salle, eu sei que ele visitou as cooperativas aí de reciclagem dos catadores quando ele estava na graduação e ali num projeto de extensão, né? Tanto que às vezes a gente passa aqui e ele diz, eu já estive aqui na época que eu estava na graduação, a gente veio visitar e conhecer como é que funcionava o trabalho, né? Mas então o Viegas vai para a pergunta dele. Antes de passar para a minha questão, eu só queria comentar que não sei se são professoras lá da escola, ou Felipe, é a Tuane, a Vanessa dos Reis, a Simone, elas estão tudo arquitetando aqui projetos aí com o professor Deon aí, professor. Elas estão aqui tudo já pensando aí várias possibilidades, né, de projetos. Bom, mas a minha questão é com relação, né, ao senhor, além de ser professor do Estado, ser frei franciscano. Até eu vou pedir para o senhor explicar um pouco, né, como é que é ser frei franciscano, né, o que faz, né, exatamente. Realmente eu não sei. Tenho formação católica, né, fiz comunhão, fiz né, a crisma, né, mas atualmente assim eu estou um pouco afastado da igreja, né, mas eu tenho essa formação católica, né, mas não sei muito detalhe, né, de como seria o que faria o frei franciscano, né. A nossa questão aqui então é essa, né, como é que é ter essa visão, essa vivência espiritual e ao mesmo tempo, né, se dedicar ao magistério público, né, e em que medida os dois ofícios se complementam, até que ponto essas diferenças aí entre uma profissão e a outra, né, se sobressaem, né? Tem um aspecto aí desculpa aí, pode falar. Só complementando a pergunta do Viegas, né? O que todo mundo quer saber, e aposto que os alunos, é se o Deon reza a missa, se ele participa dos ritos, assim como um padre, a gente está acostumado, né? Então, dentro da tua resposta, Deon, já responde isso, porque aposto que está todo mundo curioso, querendo saber se um frei franciscano também reza a missa, faz os ritos ali, como um padre. Eu sou frei franciscano e o ramo franciscano são associações dentro da igreja, como tem o La Salle, como tem os jesuítas da Unicinos, como tem os maristas da PUC, né?
Então, no meu caso, eu não sou padre, eu sou frei religioso, né? Que não, a diferença é que não reza a missa e então ali para poder rezar a missa, então tem que ter uma cerimônia, um ritual aí do bispo, né? Que se chama de ordenação sacerdotal. Né? E Pode ter família? Pode casar normalmente ou não? não, como frei, é que nem como o padre. frei, como religioso, não pode casar, mas esse foi um debate, por exemplo, agora aí que teve o sínodo da Amazônia, que é a questão de ordenar padres casados, né? Uhum. E em si, essa questão a igreja é muito lenta nesse sentido. Uhum. Não existe, é uma lei humana, é uma lei da igreja. Uhum. Não é uma lei divina que impeça de ter padres casados. Por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa, ela tem padres casados, né? E foi uma divisão aí que surgiu, por exemplo, no ano 1054, ali que a igreja aí o que é hoje era Constantinopla e Roma, né? Uma briga entre Constantinopla e Roma. Constantinopla, que é hoje que é Turquia, não aceitava uma imposição assim de uma cultura romana, então, e outras questões, né, que daí deu essa divisão na igreja, e eles têm a figura do patriarca, e o padre é casado. Até eu trabalhei junto com o padre dessa igreja, né, que nesses movimentos sociais. Mas a questão, por exemplo, do franciscanismo, Francisco, quando a gente trabalha a questão ali das cruzadas, foram 8, 9 cruzadas, né? Claro que isso aqui, o Rodrigo, que é da história, e a professora também sabe mais do que eu, né? Mas eu achei interessante ali quando a gente olha a questão das cruzadas. Qual era o objetivo das cruzadas? Era conquistar territórios, e se usava um argumento assim, em outras palavras, saquear. E se usava o argumento assim de que os muçulmanos, no ano 970, tinham tomado conta aí de Jerusalém, para Nazaré, Belém. E aí o Papa, então, ele fez uma convocatória dizendo que tinha que tomar de volta. E ele se aliou à nobreza. E qual era o interesse de se aliar, as cruzadas se aliarem à nobreza? Porque só tinha direito à herança nas famílias aí de 1000 a 1200, que foram 1250, que foram as cruzadas, só tinha direito à herança o filho homem mais velho. E o que os outros tinham que fazer? Se tinha 3, 4 ou mais filhos homens, tinham que conquistar territórios, saquear. Então, o que foi feito, por exemplo, com os muçulmanos, eu não lembro se foi a terceira ou quarta cruzada, eles simplesmente entraram em Jerusalém, expulsaram os muçulmanos de suas casas, e foi uma matança aí de crianças, mulheres. E, resumindo tudo isso, e Francisco, ele podemos dizer assim que dentro aí dessa ordem dos cavaleiros, ele foi um dos que pregou a desobediência civil. Ele não aceitou. Ele disse, não tem que fazer guerra aí porque eles não são nossos inimigos, eles são, e era questão das diferenças religiosas, diferenças culturais. E o que Francisco fez? Então, Francisco, ele foi dialogar com o sultão muçulmano. E com isso ele conseguiu, então, aí um diálogo, e conseguiram, então, ali resolver muitos problemas sem tanta guerra e matança. Então, isso é um pouco a origem desse movimento franciscano, né, no ano 1220. E esse movimento franciscano também está muito associado à questão da ecologia, né? Mas já que falou aí também que não... Acho que tem uma coisa que é interessante. A gente tem que distinguir, por exemplo, o que é igreja católica, o que é religião e o que é espiritualidade. Acho que hoje se fala muito
a espiritualidade é muito mais do que religião. E aqui tem um conceito de alma, por exemplo. Alma se entende como um princípio vital, né? Então, tem a alma vegetativa, bom, todos nós temos que comer 3 vezes ao dia. Tem a alma sensitiva, que é a questão da sensibilidade, emoções, e tem a alma intelectiva, que é a questão da racionalidade. Então, isso tudo é parte de uma espiritualidade. Então, muitas pessoas, por exemplo, dizem assim, eu não... se vai fazer uma pesquisa ali, 85% dizem que desenvolvem uma espiritualidade. E eu acho que isso é muito importante, porque a espiritualidade é uma das formas, agora com a pandemia, que muitas igrejas aí tiveram que fechar, né? As pessoas foram encontrando outras formas criativas, que é desenvolver essa dimensão ali, a gente pode dizer espiritual, e essa espiritualidade não é propriedade de uma igreja. Você vai encontrar, e acho interessante aqui, que alguém, às vezes, a gente ouve assim, mas o ateu não crê em Deus, não acredita em nada. E eu sempre respondo, não, o ateu pode ter mais crença do que um religioso tem. Porque um ateu ele pode acreditar na vacina, ele pode acreditar no poder da máscara, ele pode acreditar que é importante não aglomerar. Então, as pessoas partem, assim, às vezes, de muitos preconceitos, né? Quando a gente fala de espiritualidades, né? Então, aqui acho que tem uma dimensão, assim, dessa questão até da tolerância, do diálogo, e nesse sentido, então, e não é próprio da espiritualidade franciscana. Então, tem alguns personagens na história. Por que, por exemplo, Gandhi, Luther King, e a gente pode trazer personagens religiosos também, Jesus Cristo, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, eles não são personagens de uma época, eles são personagens históricos. Por quê? Porque são valores que não são de uma época, né? Então, e essa questão, então, Gandhi, por exemplo, se a gente vai olhar, tem uma profunda espiritualidade, como teve Francisco de Assis, Luther King também, que ele era, se não me engano, uma igreja batista, e outros, por exemplo, Chico Mendes, essa questão da espiritualidade, religiões africanas também desenvolvem espiritualidade, religiões indígenas, só que a gente vive marcado aí por muito ódio, muita intolerância. Por exemplo, a gente teve programas de rádio, por exemplo, que tiveram que ser suspensos. Teve igrejas que foram multadas em uma igreja, não vem tanto aqui o caso de dizer o nome, que foi multada em 2 milhões de reais ali. Isso é público, né? Por que ela foi multada? Por pregar ódio e intolerância contra religiões africanas. Uhum. Então, isso também, e acho que essas questões ali, a gente tem muito que caminhar. Entrando já no próximo tópico, que é exatamente sobre isso, né, que é sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Então, a gente até tem a sorte de, na escola, ter um professor atuando e formado em teologia, né, o que não é a realidade da maioria das escolas. Eu lembro que quando eu entrei no Estado, no segundo ano, em 2010, me deram uma turma de ensino religioso. E eu gostei muito porque foi um período onde eu aprendi muito, assim. Mas o Deon estava falando ali sobre essa questão, né, de ateísmo e de diversas crenças. Eu lembro que quando eu atuava com o ensino religioso, na aula de ensino religioso, a primeira coisa que os alunos querem saber é qual a tua religião, se tu acredita em Deus e tudo, né? Aí eu lembro que eles diziam, olha, pessoal, não... eu acho que é importante dizer, porque a gente tem que expressar, né, se a gente tem fé ou não. Eu dizer para eles, eu sou ateu, né, mas eu sou ateu de uma religião só a mais do que vocês, né, porque vocês são ateus de todas as outras religiões, exceto da de vocês, né. Então, aí eles passavam a entender um pouco mais sobre o ateísmo, porque há um preconceito também sobre o ateísmo, de que quem é ateu é uma pessoa ruim, por exemplo, né. Mas a minha pergunta aí pro Deon
é de como conciliar isso, né? Porque eu lembro que eu trabalhei esse primeiro ano dando aula de ensino religioso para uma turma, né? E aí lá pelas tantas, quando chegou ali no conteúdo das religiões de matriz africana, as religiões dos povos originários também, eu lembro de estar com material sobre religiões de matriz africana, e uma professora que trabalhava em ensino religioso, ela olhou para mim e disse assim, tu vai trabalhar com isso aí? Ela disse, mas por quê? Não, isso aí eu não trabalho, ela disse assim, né? Aí eu lembro que no outro ano, quando estavam montando os quadros, eu pedi mais turmas de ensino religioso, exatamente por causa disso, porque eu queria tirar dela, inclusive, né? Porque eu achei um absurdo que tá no conteúdo, tu tem que trabalhar, né? Então, tu não pode trabalhar só naquilo que tu acredita, né? Então, mas eu queria ouvir disso, como é que o Deon consegue lidar com essa situação, assim, né? Porque ele professa uma fé específica, que é uma fé cristã, seguindo uma ordem específica, né? Então, que é de São Francisco de Assis. Até acho que é importante a gente comentar que a organização que o Deon participa, que é a OFMCAP, né? Que é a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Então, os franciscanos, historicamente, eles são conhecidos, né, pelo corte ali de São Francisco, né? Que deixa a parte de cima descoberta. Hoje eu tô ficando assim capuchinho também, mas aí é por questões genéticas mesmo, né? Mas então também os franciscanos como capuchinhos, né? E eu queria saber do Deon, então, como é que se faz, Deon, para dar aula de ensino religioso e conseguir abordar as outras religiões quando a gente tem uma fé específica, né? Quando como estudante de teologia, de filosofia, a gente era desafiado, alguns professores desafiavam a gente a sair a campo. O que era sair a campo? Por exemplo, não sei quem conhece Porto Alegre aí, tem uma região ali dos cemitérios aí, que é no Oscar Pereira, toda aquela região ali, que era o antigo estádio do Cruzeiro, próximo aí que era o antigo estádio do Grêmio também, né? Toda a região ali. E aí o que nós fazíamos? Para poder conhecer, por exemplo, as pessoas, o que a gente ouvia é que as pessoas, no senso comum, diziam assim, as pessoas fazem despacho nas esquinas, né? E a gente sabe que na linguagem de quem é de religião africana, isso não significa despacho, significa oferendas. Então, o que a gente fazia? A gente, às vezes, chegava, claro, dentro de um nível assim, que era um pouco mais seguro, né? A gente ia, às vezes, sextas-feiras à noite, um grupo, pessoas assim que iam entrevistar muitas dessas pessoas que às vezes faziam essas oferendas à meia-noite. Qual é o significado? Então aí a gente foi descobrindo que a origem disso, das oferendas de religiões africanas, é que na época dos quilombos, por exemplo, como os escravos fugiam, aqui nós tivemos uma charqueada que a Marilda uma vez levou até aqui a turma da escola visitar, aqui na região de Pelotas, que eu não lembro bem o município aí, e que tinha 1.200 escravos, né? Então, como os escravos fugiam, o que era feito? Eles tinham que ter algum alimento. Então, e as pessoas, então, deixavam esses alimentos na esquina para os escravos fugitivos, então, poder se alimentar. Então, veja como é que é. E diziam assim para a gente, olha, vocês não têm que visitar muito, porque vocês podem ser influenciados e podem se tornar todos batuqueiros, né? Então, isso na verdade, é um preconceito. Primeiro, quando a gente fala assim, então, como trabalhar isso? Tem ali na área de sociologia, tem alguns materiais que eu até estava falando com o Rodrigo esses dias, e estamos trabalhando em um mesmo autor, que é o Antônio Giddens, né? Isso. E que ele tem uns estudos assim que o que ele e outros autores dizem assim, por exemplo, e as pessoas dizem que a religião não se discute. Na verdade, eu não posso discutir as convicções. Por exemplo, eu sou de religião africana, o Rodrigo é religião indígena, outro é católico, outro é Assembleia de Deus. Eu tenho que saber respeitar e saber dialogar com essa crença. Eu não posso chegar à força
e forçar a pessoa a dizer, não, você é batuqueiro, a tua religião não presta, a única verdadeira é a minha. Então isso a gente chama proselitismo religioso, ou fundamentalismo, né? E a gente vê, por exemplo, ali, infelizmente, né, quando a gente ouve assim, vai ser nomeado um ministro terrivelmente evangélico. A gente ouve falar da bancada evangélica, mas não é só evangélica, tem muito católico junto. A gente ouve falar da bancada da Bíblia, da bancada do agronegócio, da bancada do boi, da bancada da bala. O que é a bancada da bala? São os deputados e senadores patrocinados com o dinheiro das indústrias de armas. E a bancada dos laboratórios. Então, tudo isso, para dizer o quê? Que isso, então, acaba fomentando muito ódio. Então, esse ódio e intolerância, ele não é só religioso. Ele é político, ele é... porque fulano tem uma orientação sexual ou opção, não sei qual é a palavra correta aí que se usa, né? Diferente, então ele tem que ser eliminado, é o inimigo. Então, ódio, por exemplo, quando se refere a povos indígenas. Então, e outra questão dentro disso, né? Quando dizem assim que o problema de violência se resolve se cada um de nós puder ter uma arma, 2 armas, 4 armas. Só que tem uma questão ali que arma não combina com Jesus Cristo, não combina com o Evangelho. Por quê? Porque quem tem o poder pela lei de uso da arma e para garantir segurança é a polícia e a guarda municipal. Então, quando eu digo, por exemplo, que as pessoas têm que se armar, eu estou tirando responsabilidade que é do Estado. Por quê? A segurança pública é um direito de toda a cidadania e é um dever do Estado. Então, o Estado cai fora de suas responsabilidades. Então, por isso que todas as questões ali, elas estão muito relacionadas, né? O mundo religioso, e com temas aí atuais, né? Violência, insegurança, intolerância, ódio. Professor, dentro desse mesmo tópico aí, eu disse para o Felipe que eu gostaria de fazer algumas perguntas ali. O senhor até citou a questão aí de religião não se discute e tal, né? Mas assim, a gente tem essa ideia, né, que futebol, religião e política são assuntos bem polêmicos sempre, né? E eu sempre, como sou professor de matemática, né? Então, assim, matemática nunca sobra carga horária, então, assim, o risco de tu pegar outras disciplinas é muito pequeno, né? Então, assim, nunca aconteceu de cair a religião para mim, né, a trabalhar, né? Mas eu vejo muito que a religião acaba sendo uma disciplina para fechar a carga horária, né, de professores, né? E eu acho isso ruim, né? Porque eu acho que quem tem que falar de um determinado tema, de um assunto, é quem entende, né? Que nem o caso do senhor aí, o Felipe trabalhou com a disciplina, né? Acredito que ele deve ter se preparado para pegar a disciplina. Eu também já peguei física, por exemplo, né? Que não é a minha formação. A gente tem que se preparar bem mais do que um professor que é da área, né? Mas assim, o que eu queria perguntar para o senhor primeiro, assim, o que o senhor acha dessa situação, né, no estado de essa disciplina ser trabalhada no fim em muitas escolas, né, que nem o Felipe disse que é uma sorte ter o senhor aí que é formado realmente na área, mas em muitas escolas são professores de outras áreas que trabalham. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. Primeiro,
questão, né? E a outra questão é assim, é como o senhor trabalha, né, o ensino religioso na sala de aula, né? Porque o senhor já, pelo que o senhor já falou, eu já entendi aí que o senhor aborda, né, todas as religiões, né? Mas assim, como é que o senhor começa trabalhando dentro da disciplina, né? Vai pegando uma religião por vez, vai trabalhando ali, ou vai em um diálogo, pergunta para os alunos quais as religiões deles e tal. Eu sei que depende muito da localidade, né? Onde está atuando, né? Eu acho que até se for aqui na Alvorada, por exemplo, vai ter mais batuqueiro e mais evangélico do que católico, né? Então, de repente, vai entrar na escola e vai ter uma abordagem. Aí em Canoas eu não sei como é que se comporta, né, a sociedade, né? Então, eu queria, né, saber essas duas questões aí com o senhor, né? Primeiro sobre como é que, o que o senhor acha dessa situação de no Estado a disciplina de religião no fim ser trabalhado na grande parte, não sei se a metade mais ou menos dos professores do Estado trabalharem de outras áreas, e aí pode acontecer isso que o Felipe falou, a pessoa é muito identificada com uma religião e acaba não tratando as outras, né? E essa outra questão de como abordar isso em sala de aula, porque, querendo ou não, sempre acaba sendo um assunto polêmico, né? De repente a pessoa fala uma coisa e aí um aluno já, não, só um pouquinho, né? Ou não concorda, ou fica bravo, né? Porque o senhor, de repente, comentou alguma coisa ligado à religião. Você coloca ali um primeiro elemento aí que realmente, né, o que se propôs ali a nível de Estado. Eu participei de alguns eventos aí que a escola possibilitou também, organizados aí pela diferentes igrejas, né, com presença de religiões africana, luterana, católica e igrejas também evangélicas, né? E então um problema realmente o Estado não tem investido, e os professores aí com a boa vontade acabam. Eu também, por exemplo, se me pedisse aí para trabalhar matemática ou física, seria um desastre, né? Porque eu não fui preparado para isso. Então o mínimo de qualificação aí, então parece que coloca como obrigatório, então é contraditório, entende? Você coloca como obrigatório, por outro lado não possibilita. Tem alguns estados, que eu não sei exatamente como Santa Catarina, que tem avançado um pouco mais, mas eu não sei se continua, porque às vezes mudam governos aí, e eles parece que tinham ali um projeto de licenciaturas, e existe hoje, por exemplo, o curso de ciência da religião, mas ele não é ciências, aliás, da religião, né? Mas ele não é assim muito. São 5, 6 cursos que tem em todo o Brasil. Mas uma questão interessante que eu estava vendo com a pandemia, o que se observou? Quando se diz assim que religião é algo pessoal, não se debate, não se discute, ou aquela ideia que gostos, cores e amores também não se discutem, né? Religião, futebol e política, isso vai muito do senso comum, porque na pandemia a gente teve por exemplo, quando a questão foi os hospitais enchendo, o número de casos se multiplicando, mortes, as UTI sem lugar, e as igrejas vão ficar abertas ou fechadas. O que a gente viu? Alguns padres e alguns pastores ou líderes, que aqui não foi um problema só de uma religião, de uma igreja. Começaram, inclusive eu sou católico, e alguns padres católicos diziam, não é o juiz, não é o prefeito que vai decidir quem vai abrir a igreja. Quem vai abrir a igreja sou eu, padre ou pastor. Claro que a maioria nas igrejas não estavam de acordo, pensavam que tinham que fechar as igrejas. Bom, resumindo a história, a questão foi parar no Supremo. E o que o Supremo decidiu? As igrejas vão ficar fechadas. Por quê? Porque isso é um problema de saúde pública. Até em uma aula virtual, que eu não lembro o nome do aluno, mas não vem ao caso agora, que era do 2º ano, né? Então ele disse assim, não, mas na igreja
nós somos os mesmos, não vai ter problema, são só pessoas de igreja, então não vai ter problema de passar o vírus de um para outro. Só que ele estava esquecendo de que esses mesmos que vão na igreja, eles vão no mercado, eles pegam ônibus, eles vão em o normal da vida social. Mesmo e professor, eu soube de igrejas, né, também não veio o caso de dizer quais, de qual religião, mas que abriam a porta dos fundos para os fiéis entrar escondido, né? Isso diz que aconteceu muito também, né? Imagina, então seguiu a propagação do vírus aí, né? Mesmo tendo lei e tudo, né? Mas então ali é como trabalhar, assim, ou por onde começar. Claro que isso é um desafio, porque também não é uma dificuldade, é a pouca leitura também mesmo, mas eu vejo assim que às vezes tem sido interessante partir de questões práticas assim, e a partir disso então por exemplo, outra questão ali interessante que apareceu agora com o Talibã aí, que assumiu o governo dos Estados Unidos, saíram do Afeganistão, né? O Talibã assumiu. O que a gente viu na mídia, que muitas meninas que estavam na universidade, eu não sei se isso é real, mas acredito que tem muito de real. Então, muitas meninas, por exemplo, que estavam nas universidades, tiveram que abandonar. Meninas sendo pedidas em casamento aos 15, 12 anos. Então, e isso tentando justificar, dizendo que isso está lá no texto sagrado que é o Alcorão, né? Só que o Alcorão não fala nada disso. Qual é a raiz do problema? A raiz do problema são sociedades patriarcais. E isso, por exemplo, não é só um problema lá do Afeganistão, né? Por quê? Porque a gente também aqui tem abusos sexuais de menores, inclusive algumas igrejas também estão envolvidas, tem questão de gravidez na adolescência, tem a questão, ali a gente vai falar do feminicídio. Então, são problemas de sociedades patriarcais. E alguém disse assim até esses dias que ele se apresenta como um filósofo de rua. Diz, mas é que nós, a tradição judaico-cristã, nos é apresentado um Deus muito patriarcal e ele usou a palavra macho, né, machista. Porque a figura de Deus, por exemplo, ele não é só pai, como se apresenta. Ele é masculino e feminino também. Então, essa questão religiosa, muitas vezes as próprias religiões acabam justificando e fortalecendo sociedades patriarcais, né? Eu quero colocar o último tópico aí. Uhum. Tá desligado o microfone. Agora sim, muito bem. Obrigado por lembrar, Felipe. Olha só, essas colocações aí são muito importantes. Inclusive, eu queria, antes de fazer uma pergunta, eu peço licença, peço permissão para voltar um pouquinho sobre essa questão. Até o Felipe, sendo ateu, ele trabalhou com o ensino religioso, né? E eu vejo isso como uma coisa muito rica, porque você, mesmo eventualmente sendo ateu, você pode abordar a história das diferentes religiões, você pode fazer um esforço no sentido de construir justamente essa questão da tolerância religiosa, que compreende também o respeito a quem opta por não ter uma religião, né? Então você pode falar também pode ligar isso sobre abordar questões de ética, questões de moral, né? Que tem faltado tanto assim na nossa sociedade, né? Como a gente precisa falar sobre isso nas escolas, nas empresas, nas igrejas também, por que não? Né? E eu vejo isso como algo muito rico. Você, mesmo que eu seja ateu, eu posso muito bem falar sobre esse assunto em sala de aula, né? Nada me impede. Eu acredito que eu também vou construir um clima de tolerância nesse esforço para tentar reduzir esses exemplos de ódio que têm sido tão ruins, tão difíceis, né? Numa sociedade que necessita tanto o respeito a quem é diferente,
né? A gente vê como isso tem faltado bastante, né? Como as particularidades precisam ser respeitadas. Então a escola pode ter esse espaço para que se trabalhe o respeito às diferenças, né? Então, eu acho isso bem interessante. E a pergunta que eu vou fazer, na realidade, ela foi redigida pelo nosso colega, o César Leutzenbauer. Tá? Então, eu vou ser um instrumento para que essa pergunta seja feita aqui nesse espaço, para você poder responder, né? E retomando também o que foi abordado há alguns minutos por você. A gente sabe que a gente vive num Estado laico, que o Estado laico é uma herança iluminista para o Ocidente, né? Só que aqui no Brasil, o Estado laico nunca foi totalmente uma realidade. E hoje a gente está vivendo num contexto em que o Estado laico, que é tão importante até por compreender o respeito às diferentes religiões, ele está sendo bastante ameaçado. Ele parece cada vez mais distante da nossa realidade, justamente por a gente estar vendo a nomeação de ministros do Supremo que são terrivelmente evangélicos e tal. E o César, ele apresenta essa preocupação de nós estarmos vivendo à beira de um fundamentalismo neopentecostal, né? Porque tem essa questão das 2 cadeiras do Supremo, tem a questão das bancadas que você mesmo falou, bancada evangélica no Congresso, né? E também o próprio executivo, ele tem uma base muito sólida nesse segmento espiritual que é tão ideologizado, né? Sendo assim, a pergunta que o César faz para o meu intermédio, né, que eu achei bem interessante também, é como as aulas de ensino religioso podem contribuir para que a gente construa um espaço de tolerância religiosa. Veja que é um desafio, porque na própria pergunta, né, você faz referência de que, primeiro, Senado acaba aprovando, né? Então, ali também tem um problema que também isso não deveria ser um critério, que até alguns ministros do Supremo disseram, né, que eu não posso levar minhas crenças religiosas ou querer, por exemplo, que se faça orações numa Câmara de Vereadores, numa reunião da Câmara de Deputados. Isso são espaços dentro das religiões, das igrejas, das religiões africanas, indígenas. Existem esses espaços, né, para essa questão religiosa. E também circulou um vídeo aí também que devem ter visto, né, onde aparece a Michele falando em línguas, celebrando a nomeação do ministro. Então, na verdade, tem vários problemas, né? Então, é um problema de um Estado, por exemplo, da Câmara de Deputados, do próprio Supremo. Então, alguns dizem assim, mas a Bíblia é um livro importante. Ninguém é contra. Eu também digo que a Bíblia é um livro importante. Mas o que guia a sociedade é a Constituição brasileira. Então, isso não significa dizer, por exemplo, que a Bíblia... Não significa desprezar a Bíblia. Então, acho que, nesse sentido, é um desafio, porque, olha... É grande o número de deputados que foram eleitos, igrejas, por exemplo, que nomeiam candidatos, que dizem para os fiéis, tem que votar em tal candidato. Então, eu entendo assim que nesse sentido, eu acho que o Rodrigo mesmo lembra, né? O que as religiões podem oferecer elementos éticos na política. Então, ali acho que faz sentido, né? Daquilo que a gente falou ali, essa questão, por exemplo, de garantir a questão ética, que as religiões também têm que participar da sociedade, no sentido de que as pessoas tenham, na questão de defesa da vida. Só que tem um outro problema aqui. Então, muitos setores assim conservadores e entendem a defesa da vida como se fosse só uma questão de aborto.
E a vida está sendo ameaçada ali, a juventude negra está sendo exterminada. Isso não é vida? Juventude negra, população de rua sendo exterminada, isso não é vida? Populações LGBT, QI+, não sei se estou correto na sigla aí, sendo mortos, né? LGBT em casos, isso não é vida também? O Brasil é o país que mais mata, né, LGBTQIA+. Então parece que é uma reflexão assim de que a gente, uma mentalidade que volta assim a um tempo das cruzadas, da Idade Média, né? Que o outro como inimigo, como uma ameaça, a diferença como uma ameaça. O que a gente fala diferença? Bom, diferença cultural, étnica, povos indígenas, africanos. O Brasil é uma sociedade, a formação da sociedade brasileira, e quando a gente fala, a Vanessa aí lembrou, né, que a gente teve ali, eu tinha esquecido de falar, né, que a gente teve aí celebrando os 250 anos de Sepete e Araju. Na verdade, a nossa origem, a origem do Rio Grande, surge a partir dos povos indígenas. Então, e por quê? E quando a gente ouve assim, mas somos todos brasileiros, você está negando as diferenças. Claro que todo mundo que nasceu no Brasil é brasileiro, não é? Mas nem todo mundo é igual. Nem duas pessoas gêmeas são iguais, né? E quando a gente fala de povos, então aí povos indígenas, africanos, europeus que formaram a sociedade brasileira. Só que essa questão eu vejo assim como muito ódio, muita intolerância, e que a gente tenta fazer alguma coisa, mas a gente não tem muito poder, né? Bom, vamos então para encerramento aí, palavras finais. Não sei se o Felipe quer acrescentar mais alguma coisa. Só falando ali que o professor comentou, né? Infelizmente, esses últimos tempos aí, o Brasil retrocedeu, né, nesse sentido, em várias questões, né? Questões religiosas, sociais aí, né? Então, de preconceito, né? Então infelizmente, nós retrocedemos, nós somos um mau exemplo para o mundo, né? Atualmente, né? Mas enfim, então eu vou passar a palavra para o Felipe e começar a fazer as considerações finais, depois o Rodrigo, o professor Deon, e eu faço o encerramento. Agradecendo a presença do Deon, ele ter vindo até a escola, inclusive, nós estamos os dois dentro da escola para poder participar aqui hoje, né? Fiquei bastante feliz de poder receber o Deon e acredito que seja um privilégio para a escola, para os alunos e para nós que somos colegas do Deon aí, não só de ter um professor formado em teologia atuando nas aulas de ensino religioso, né? Já não é a nossa realidade à noite, não que o professor de ensino religioso noturno seja pior, não é isso que eu queria dizer, né? Mas eu acho que, como o Viegas mesmo colocou ali antes, é importante que se valorize, já que há a obrigatoriedade de se ter o ensino religioso nas escolas, né? Que se tenha professores formados em teologia, que se incentive o estudo da teologia, então, para poder se atuar na sala de aula aí, né? E como eu sei que o Deon também, como professor de ensino religioso, é um professor bastante tolerante, que aborda todas as religiões, né? Até porque o currículo exige isso, né? Que sejam abordadas todas as religiões, né? E também fico bastante feliz de poder trazer o Deon e fazer um registro do colega aqui nos Três Mosqueteiros, né? Exatamente para os alunos e os próprios colegas verem que nesse mundo que a gente vive hoje, como o Viegas disse que especificamente no Brasil se retrocedeu socialmente, não só em questões religiosas, mas como em questões sociais, de mostrar como a gente tem dentro da escola, a gente tem um colega que existem outros modos de vida de se viver, né? Então, o Deon fez uma escolha de vida para ele, que foi se integrar numa organização que professa uma fé e que tem toda uma vivência de vida aí voltada, então, a se relacionar com o próximo, ajudar o próximo, né? Então, o Deon, ele tem um conhecimento da comunidade escolar, aqui da escola, de uma outra forma, porque ele não vê os alunos só dentro da escola, no dia a dia, né? Então, no final de semana, lá na congregação dele também,
ele encontra os alunos e as famílias, é uma outra forma de se relacionar, não só com os alunos, como a cidade como um todo, né? Então, nessa questão da segurança alimentar, essa questão social dos catadores que vivem na reciclagem, né? Então, ele tem toda uma atuação que é um outro modo de vida, né? É um outro ritmo de vida, inclusive, que eu considero bastante saudável que os alunos e os nossos colegas tenham contato, né? Então, por isso eu acho bastante importante, assim, e fico bastante contente de poder trazer ele para ele falar, então, sobre a experiência dele, sobre o modo de vida, né? E acredito que de todos os colegas que nós temos na escola, né, se eu pudesse recomendar um para os alunos terem contato e verem, né, a experiência de vida e o relato, seria exatamente o Deon. Então, por isso eu fico muito contente de poder trazer ele aqui. Agradeço a presença do Deon, por ele ter vindo presencialmente na escola no sábado, né? E agradeço aos meninos aí, o Vegas e o Rodrigo, que estão sempre aqui participando também. Rodrigo. Bom, Viegas, muito obrigado aí por mais essa oportunidade de participar. Felipe também, né? Sou muito grato a vocês pelo privilégio da gente estar aqui aos sábados, assim, sempre que possível, para participar dessas discussões. Eu acho que elas são muito importantes, são muito válidas, porque nos fornecem um retrato de como é a escola pública aqui no Rio Grande do Sul. E o fato também da gente estar aprendendo com pessoas como o Deon, que tem uma vivência tão rica, sempre pensando no próximo, em ajudar o próximo, em se dedicar ao outro, né? Numa sociedade tão imediatista, tão egoísta como a que nós vivemos, eu acredito que testemunhos de pessoas como o Deon são cada vez mais importantes e necessários. Então, mais uma vez, Deon, muito obrigado. Felipe, Viegas, obrigado de coração também e até a próxima. Obrigadão. Então tá, passo a palavra para o professor Deon aí e a gente faz o encerramento. Bom, professor. Na verdade, eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade de poder, que são poucas oportunidades, como foi lembrado no início, são poucos espaços que a gente tem, às vezes, para conversar sobre educação, sobre escola. E então eu vejo que nesse sentido, enriquece também muito as perguntas e os comentários. Então, eu vejo que isso ajuda muito também, porque às vezes certos assuntos a gente tem, assim, às vezes acaba não focando direto, então muitas vezes então fica... mas eu acho que tem uma realidade que a gente não podia deixar de falar aí, que apesar aí de 7 anos sem aumentos, né? Então a gente vê a que nível e como os nossos governos enxergam a educação pública, né? E a escola pública, porque a escola ainda é um dos poucos espaços públicos. E nesse sentido, eu também tenho visto, assim, durante os anos desde os anos quando eu cheguei aqui, a escola também ter desenvolvido muitos projetos. Então, às vezes dizem assim, mas o ensino religioso tem que trabalhar valores. Mas aí naqueles encontros aí que teve de formação continuada para professores aí, onde estavam, que eram a URGS e as universidades, e a gente tinha esses encontros, aí eu achei interessante um dia que numa fala, alguém disse assim, mas não é só ensino religioso, a matemática também trabalha valores, a química também trabalha valores, porque até como comentávamos esses dias, por exemplo, muitas regras, tem regras escritas na escola, que a maioria das escolas, ou se quer falar aí de regimento interno, não sei como é que chama, mas tem muitas regras que não são escritas, e são aquelas regras que, com licença, obrigado, desculpe, e que essas regras também são parte de um aprendizado. Porque tem um aprendizado de livros, de conteúdos, mas tem esse outro aprendizado. E esse outro aprendizado, ele está na escola, ele está na família, ele está no convívio social e ele está no trabalho.
Então, eu acho que, eu diria assim, que a missão ali que a gente tem, nesse sentido, como escola, que com a pandemia, ali mesmo sendo mais assim, com via virtual, meio que andou e não andou, né? Mas acho que é uma missão ali que isso a gente, mesmo com todo esse abandono do Estado, e eu acho que a gente tem ali, pode se contar aí que a gente está cumprindo essa missão ali. E claro, não estou dizendo assim que isso é só amor à camiseta, mas também no fundo que ninguém vive, tem que comer 3 vezes ao dia, né? Mas eu quero destacar então a importância que nesse sentido cada área do conhecimento, cada disciplina, porque tem aqueles conhecimentos aí, diferentes tipos de conhecimento, né, para ir concluindo, que são as mitologias. Hoje se fala, eu falei antes de ciência da religião, né? Tem um conhecimento, ciência da religião, teologia, o conhecimento religioso. Tem o conhecimento da filosofia, tem o conhecimento das ciências, e tem ciências aí, naturais, matemática, e tem o conhecimento das linguagens, da literatura. Só que não sei qual é que vai ser o caminho aí do novo ensino médio, mas o que a gente está vendo ali é que o novo ensino médio, na verdade, vai se perder muito disso. Então, eu acho que a gente tem que... A questão é como fazer do limão uma limonada, né? Já que a mudança vem, então como é que a gente pode não perder esses elementos todos, né? Sim. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação do professor Deon, aí também do Felipe, do Rodrigo, né? E agradecer também pela aula, né? A live de hoje foi uma aula não só de religião, de sociologia, de filosofia, de ciência política, né? Então foi muito legal mesmo, né? Teve uma boa audiência aí a live. Eu vi que o professor é muito querido aí pelos colegas do André Leão Puente, pelos alunos, né? A gente vê pela participação. E já queria também aproveitar, né, Felipe, para convidar o pessoal para a próxima live, a live de quarta-feira, que faz parte do AL Podcast, né? O AL Podcast Live, que ocorre todas as quartas-feiras, 20h30, que ocorre lá, né, a parceria lá no meu canal do Professor Viegas, que vai ser sobre o lançamento do livro do professor Carlos Pena Rey, Dos Grilhões às Cotas, né? Ele vai lançar o livro dele, se eu não me engano, dia 11, né? E aí dia 15, então, ele vai conversar conosco sobre o lançamento do livro dele, né? E no próximo sábado nós vamos fazer a última live do ano, né? Da segunda temporada dos Três Mosqueteiros da Educação. E se tudo der certo, se não surgir nenhum imprevisto, né, Felipe? Nós pretendemos fazer lá na escola André Leão Puente, né? Então vai ser muito legal. Eu tô louco para conhecer a escola. Já é um sonho meu aí, desde que a gente se conheceu, de conhecer o André Leão Puente. E a gente vai então tentar fazer essa live semana que vem diretamente lá da escola. Vai ser muito legal conhecer, né, alguns colegas aí pessoalmente, né? A gente se conhece aí pelas lives, mas eu, por exemplo, e o Rodrigo ainda não nos conhecemos. O Felipe tive a oportunidade agora há pouco tempo na aplicação da prova PISA, né? Então a gente vai fazer essa live aí, a retrospectiva do ano de 2021. Vamos falar um pouquinho de tudo aí, o que a gente espera para 2022, não só para a escola, mas também para as nossas lives aí, tanto dos mosqueteiros quanto do projeto aí, a ED Podcast Live. Obrigado a todos aí pela participação e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.